Bom, então vamos tentar começar mais uma vez aqui a comentar pautas quentes no canal depois do fracasso retumbante que foi nossa tentativa de cobrir Chainsaw Man na época que estava saindo no anime. Na verdade, não vai ser exatamente uma pauta quente, porque eu não pretendo ficar comentando o capítulo mais recente, né, o episódio mais recente do anime de Dandadan a cada semana que for saindo, porque eu não tenho saco para assistir episódios de anime toda semana. Então o que nós vamos fazer aqui é uma pauta mais ou menos morna. Eu vou deixar acumular alguns episódios e aí depois eu faço um vídeo cobrindo um pacote de episódios que ficaram se acumulando por um tempo, né? Hoje nós vamos comentar então os 3 primeiros episódios do anime de Dandadan. Outra coisa importante de se dizer é que o vídeo de hoje vai ser mais de impressões gerais, porque obviamente com 3 episódios você não tem muito como fazer uma análise concreta, uma análise muito sólida do que a história vai fazer ou para onde ela vai rumar. Então são as primeiras impressões que eu tive assistindo esses primeiros episódios do anime, e aí talvez nos vídeos futuros, se é que nós vamos ter vídeos futuros, a gente pode começar a trazer análises um pouco mais concretas, né? Mas eu acho que tem algumas coisas interessantes pra gente falar assim. Então já vá deixando aí o like para dar aquele apoio, se inscreve no canal e volte sempre para ver se tem vídeos novos, porque eu tô mantendo a frequência de publicação agora. Já tem um bom tempo que eu tô toda semana chegando junto, então faça sua parte também, por favor. Bom, vamos lá. A primeira coisa que me chama a atenção em Dandadan, né, e que eu vou comentar logo desde o início, tirar isso logo da frente, é a questão da direção. A direção de arte de Dandadan me impressionou muito, né, do anime, porque eu acho que eles estão fazendo um trabalho muito bom em captar a vibe do mangá, que é uma vibe bem diferente, é uma pegada esquisita, e nós vamos comentar acerca disso um pouco mais pra frente. E claro, você tem que ter um tato especial, você tem que ter uma visão específica de como fazer essa adaptação para você conseguir captar o tom original da coisa, né? E eu acho que a direção foi muito bem nisso daqui. É um anime que tá muito bonito, a animação me parece boa, do pouco que eu entendo me parece boa, e a direção de arte é muito criativa, né? Você tem um trabalho com as cores muito interessante. Já no primeiro episódio, por exemplo, você tem uma contraposição de cores, né? Na qual a parte do fantasma, a parte sobrenatural da vovó Turbo, ela é predominantemente vermelha, né? A fotografia, vamos chamar assim, das cenas nas quais ela está presente é predominantemente vermelha, e a fotografia da cena dos aliens é predominantemente azul. E ao longo desses 3 episódios, em vários momentos, a direção de arte do anime se permitiu trabalhar cores muito chamativas, cores muito fortes, que contrastam entre si, e isso gera um efeito visual muito bonito, além de dar identidade visual mesmo à coisa, né? E em vários momentos a direção adota escolhas pouco óbvias, né, de movimento de, entre aspas, de câmera, enquadramentos, iluminação, enfim, o que seria iluminação, né? Então, é uma direção que tem uma cara própria, é uma direção que tem personalidade, e é o que uma série desse tipo precisa, né? Algumas séries você pode fazer com uma direção um pouco mais básica, um pouco mais padrão, porque elas são focadas em outras coisas, mas uma série que tem uma personalidade muito própria, como o Dandadan, exige uma direção que tem uma personalidade muito própria também, porque aí é onde você vai ter um encontro da proposta do mangá com a proposta da adaptação para anime, ao mesmo tempo em que tem a visão artística da equipe que está produzindo. Então é um trabalho de adaptação que eu imagino que as pessoas vão gostar, né? Um anime muito bom, muito bem feito, e tem tudo para fazer esse mangá bombar de vez. Nessa disputa que nós estamos tendo agora para ver quem vai ser o próximo grande sucesso da Shueisha, né? Depois do encerramento de Boku no Hero e Jujutsu Kaisen. E também tem outra coisa que a direção faz, e aí é um pouco mais próxima da questão da narrativa, que é o ritmo, né? O ritmo da direção é bem ajustado ao que a história pede a cada momento. Então você tem o primeiro episódio que ele é muito frenético, porque os eventos vão se sucedendo rapidamente, nós temos a apresentação dos personagens e nós já temos o primeiro conflito da história, vamos dizer assim, sendo estabelecido e sendo resolvido. E aí a direção é um pouco mais rápida, a direção é mais frenética mesmo, e ela acompanha o ritmo dos eventos do mangá. No segundo episódio, a primeira parte é um pouco mais contemplativa, que é aquela parte na qual o Ken vai para casa da Momo, e aí eles ficam se conhecendo um pouco melhor, conversam um pouco mais ali. A direção também dá uma pisada no freio, começa a apostar em uma fotografia mais tradicional, vamos dizer assim, de bonitos cenários e coisas desse tipo, ao invés de apostar em cores mais arrojadas, né? Então, a direção fica mais sóbria nos momentos em que a história fica mais sóbria, em que a história fica mais contemplativa e que ela dá uma desacelerada. Então, realmente, em tudo e por tudo, a direção de arte e a direção propriamente dita me agradaram bastante, e acho que vão agradar a maioria das pessoas e vai fazer um anime bem digno do material original. Agora, falando especificamente acerca da história, né, acerca do enredo, eu acho que nós temos 2 pontos principais aqui para comentar no primeiro momento, que é... O primeiro é a questão que todo mundo já percebeu, qualquer pessoa que leu algum capítulo de Dandadan ou que assistiu algum episódio do anime agora, já reparou que é
é o fato de que Dandadan efetivamente trabalha com uma mistura de gêneros, né? Você tem elementos muito fortes de horror, ou terror se você preferir. Você tem elementos de comédia muito acentuados também, uma comédia pastelão, uma comédia nonsense, inclusive, em vários momentos da obra. Você tem um romance e você tem a parte da ação também, a parte das lutas e dos combates entre os heróis e os aliens e também as assombrações, enfim. Então você tem uma mistura muito grande de gêneros nessa obra, que é ao mesmo tempo uma coisa sempre muito interessante, mas é uma coisa também sempre muito perigosa, né? Então eu quero ficar prestando atenção em como o autor de Dandadan foi dando andamento a essas questões, porque é fácil você se perder no tom da série. Até porque tom de uma obra é uma coisa meio etérea, né? É uma coisa um pouco difícil de você captar concretamente o que é que estabelece o tom e o que é que faz o tom dar certo ou dar errado. O tom parecer ou não adequado a uma determinada série. Então, como é muito fácil de errar esse tipo de coisa, principalmente quanto mais elementos você bota, né? Não é a mistura de 2 gêneros, são 3 ou 4 ou 5 gêneros que nós temos aqui. Então é fácil de errar. Nesses primeiros episódios eu não acho que ele tenha errado. Na verdade, eu acho que tá tudo muito adequado e já dá para começar a perceber algumas estratégias que ele vai usando para dar uma quebrada em certos climas. Por exemplo, uma coisa que eu percebi que ele faz o tempo inteiro aqui é nos momentos em que ele coloca a história para ser um pouco mais intimistas e os personagens para falar um pouco mais dos seus sentimentos e demonstrarem afeto um pelos outros, ele logo em seguida, imediatamente, ele quebra esse clima com uma cena, com uma piada nonsense, com uma piada um pouco mais agressiva. Não sei se é porque esse é o tom que ele realmente quer dar pra série ou se ele simplesmente não acha muito brega apostar num romance muito apressado, ou se ele tá fazendo isso pra ajustar o ritmo também, pra parte do romance não se apressar demais e queimar etapas, né? Porque eu suponho que seja uma coisa que ele vai estendendo ao longo da obra, esse romance, pra gerar o resultado final só mais perto do final do mangá. Então eu não sei se é uma coisa, um desses elementos ou todos esses elementos misturados, mas o fato é que essa estratégia está presente o tempo inteiro. Ele bota uma cena mais intimista e às vezes não é nem cena de romance, né? Às vezes pode ser a cena entre a Momo e a avó dela, por exemplo, mas uma cena mais intimista, uma cena no qual os personagens mostram os seus sentimentos uns pelos outros e tal, e aí ele dá uma quebrada nesse clima rapidamente com uma piada absurda logo em seguida. Então, dessa maneira ele vai mantendo o pé dele em todos esses barcos ao mesmo tempo, sem perder o controle do que está acontecendo, né? E aí, claro, o primeiro episódio termina com um conflito que é resolvido por meio da ação, o segundo também tem um confronto com um alien já, também por meio da ação. Então também a cada episódio, que pelo que eu tô entendendo, cada episódio tá adaptando um capítulo do mangá, então se for isso mesmo, então a cada capítulo, desse começo pelo menos, ele se certifica de botar um trecho que é de ação e de equilibrar o romance e a comédia dessa maneira que eu fui falando, né? De equilibrar a parte até de drama, vamos dizer assim, com a comédia dessa forma que eu fui explicando, de colocar uma piada para quebrar o clima e não ficar muito pesado também, não perder o controle do que ele tá fazendo em termos de tom da história. Vamos ver como é que ele vai manter isso ao longo da série, se ele tem outros truques na manga dele para poder não deixar a coisa descarrilar muito para um dos lados, né? Muito pro lado do drama, muito pro lado da comédia, muito pro lado da ação, mas continuar mantendo esse equilíbrio entre os diversos gêneros e o tom que esses diversos gêneros trazem para a história, ou se ele vai perder a mão, porque o risco é grande, né? Quero saber de que maneira ele vai manter o controle sobre essas questões todas. Já a segunda coisa que eu queria falar, e já pra gente encerrar, porque hoje o vídeo vai ser bem curtinho, é uma novidade aqui no canal, né? Mas também é uma coisa que chama muita atenção, o fato de que Dandadan aposta muito no bizarro, muito no surreal, né? E como eu disse, a direção vai muito bem em trazer isso para os elementos audiovisuais da história para espelhar o que acontece no enredo. Mas qualquer um percebe que Dandadan trabalha com elementos surreais, o humor de Dandadan é muito surreal, é muito nonsense, né? Pastelão em alguns momentos, mas nonsense em outros momentos. Enfim, a premissa básica da história é muito surreal e eu vejo isso até como uma certa trend, né? No mangá shonen atual, talvez como uma maneira dos autores tentarem escapar das premissas muito clichê, ou talvez seja uma orientação editorial, mas a gente vê que recentemente muitos grandes sucessos, até mesmo da Jump, apostam em coisas menos óbvias, vamos dizer assim, né? O Chainsaw Man é assim, o Jujutsu Kaisen é assim em muitos aspectos, Dandadan é assim, Undead Unluck é assim, então você tem várias obras recentes que estão apostando em premissas, em argumentos da história menos
menos óbvios e menos básicos, talvez até para dar uma variada, dar uma lufada de ar fresco no, entre aspas, gênero do shonen de porrada e tentar coisas novas, né? E aí, isso me leva ao insight que eu tive vendo esses primeiros episódios, e provavelmente é o que vai estar no título e na thumb, que é o fato de que Dandadan é uma obra que ela é obra de maluco, mas não é obra de maluco que rasga dinheiro. Em que sentido eu tô dizendo isso? Obviamente, obra de maluco todo mundo compreende. A premissa surreal da história, que envolve alien, envolve sobrenatural, envolve poder psíquico, e aí tem um romance no meio, e aí tem personagens excêntricos, piadas completamente xarope, né? Negócio de roubar banana, roubar piroca, enfim. Essas questões todas dão o tom do bizarro que qualquer um consegue perceber no primeiro momento. Então, nesse sentido, é uma obra de maluco, né? Uma obra completamente esquisita e com uma pegada muito estranha e muito diferente. Mas, o que eu percebi nesses primeiros episódios, e aí é a partir do Não Rasga Dinheiro, é que Dandadan trabalha muito certinho dentro de uma estrutura. O que eu quero dizer é, grosso modo, a bizarrice, o surreal e a loucura tá na camada superficial da história. E eu não tô falando isso como uma crítica, não, mas eu digo assim, são essas coisas que são muito visíveis, são essas coisas que são muito perceptíveis a uma primeira olhada. É uma piada, é um personagem que tem um trejeito estranho, é a premissa da história, é a mistureba de gêneros, é a mistureba de alien com sobrenatural, etc. Tudo isso é muito visível e muito perceptível e dá o tom do bizarro. Eu imagino que no mangá a arte também reflita um pouco essa bizarrice, não sei porque eu só li o primeiro capítulo e faz muito tempo, não vou lembrar, mas certamente a direção de arte do anime também espelha isso. Tudo isso de uma maneira muito óbvia, muito clara para qualquer um que assista. Porém, no que diz respeito ao andamento da história, Dandadan opera dentro de estruturas. E aí nisso daqui, pelo menos nesse início, ele difere um pouco de Jujutsu Kaisen, porque quem está acompanhando as minhas aventuras aqui, comentando Jujutsu Kaisen, sabe que uma coisa que uma tecla na qual eu sempre bato é o quanto eu acho que o Akutami é ou foi um dia um experimentalista da forma do shonen. Um indivíduo que fica brincando com tropos, com clichês, com estruturas narrativas para tentar gerar tais ou quais efeitos. Eu não lembro se nos primeiros 3 episódios ou 3 capítulos de Jujutsu Kaisen isso já ficava claro, ou se a gente precisou de um pouquinho mais de espaço amostral, mas com certeza nos primeiros capítulos, assim, nos 10, 15 primeiros capítulos de Jujutsu já ficava claro isso. Que era um autor que gostava de brincar com a forma do shonen, e não apenas com o conteúdo, vamos dizer assim. Só que Dandadan, nesse comecinho, me parece o caso de um autor que brinca muito com o conteúdo, com essas loucuras, mas ele trabalha dentro de uma estrutura de maneira muito consciente. Então ele sabe para onde ele está levando a história. Ele sabe o que ele está fazendo. Vou citar um exemplo aqui. A luta contra o alien do Sumo lá do segundo episódio foi onde me deu esse estalo. Porque se você prestar atenção, ela tem elementos de surreal, óbvio, mas o enredo dessa luta, ainda que simples, ele é estruturado no sentido de que as condições de vitória naquela luta já estavam claras desde o início, já tinham sido dadas desde o início. E eu acho até que o autor soube trabalhar isso de uma maneira muito interessante, muito inteligente, porque ele colocou a condição de vitória antes da luta, muito antes da luta, que é o amuleto, né? O fato de que o amuleto protegia a casa e, portanto, as assombrações não poderiam passar do pórtico da casa, porque seriam queimadas, né? A gente viu isso no início do segundo episódio. E aí pronto, e depois ele deixou esse amuleto de lado, né? Depois a gente viu que foi porque o amuleto foi tirado que aquela entidade conseguiu invadir a casa, de maneira que com isso fica estabelecido o quê? Então, se você conseguir colocar o amuleto de novo na entrada da casa, você consegue destruir esse alien que tem alguma coisa a ver com assombração. Existe alguma ligação entre aliens e assombrações nesse mundo que ainda não ficaram claras no terceiro episódio. Mas a condição da vitória já estava dada. E não necessariamente o autor precisa fazer isso, mas por que é bom quando ele faz? É bom quando ele coloca a condição de vitória logo do início, porque a regra daquele jogo, a regra daquela luta já está dada. E isso evita que o autor apele para a nossa famosa cachanga, né, que a gente tanto fala aqui. Que ele apele para o Salam Alek, que ele tire uma solução do bolso, que ele tire uma solução do absoluto nada, sem grandes explicações, e com isso ele resolva o grande conflito que é a luta que está rolando ali naquele momento. Então quando ele explica que a vitória vai ser atingida se determinada condição for alcançada, ele já está trabalhando dentro de uma estrutura. Ele já está dando previsibilidade para o leitor ou para o espectador, para ele saber o que é que os heróis precisam fazer para poder vencer aquela batalha. Então, essa luta trabalha dentro de uma estrutura simples de alternância, né? Porque no meio da luta, a Momo tem uma ideia de que ela percebe que o alien é um lutador de sumô, então ela deduz que se ele encostar a mão no chão, ele, entre aspas, seria destruído, porque essa é a regra do sumô, né? Você bota a mão no chão, você perde. Então ela
supôs que existiria a regra do esporte do sumô valeria para aquele alien porque ele é um lutador de sumô. E ela estava correta. Só que aí, quando eles conseguem fazer isso, quando eles conseguem atingir esse primeiro objetivo, eles que estavam na desvantagem na luta passam para a vantagem, só que aí o alien não é destruído. Ele dá um jeito lá e ele consegue continuar na luta. Então ele volta a ter a vantagem do combate até que os heróis bolam um plano para poder realmente recolocar o amuleto no pórtico e aí sim destruí-lo de vez. Então é uma luta que ela é bem estruturada, simples, porém bem estruturada. O andamento dela acontece dentro de padrões que nós já estamos acostumados a ver e por conta disso ela funciona muito bem. E aí eu comecei a prestar atenção na história em si, né? E nesse começo o andamento da história é assim. A apresentação dos personagens é assim. Você tem o drama do Ken, é um drama comum, é um drama simples. Ele é um moleque isolado, que não tem amigos, e aí ele fica se refugiando nessa coisa dos aliens como uma maneira de procurar amigos, já que aqui na Terra ele não tem nenhum. Então, quem sabe se os aliens vierem de outro mundo e se tornarem amigos dele. O drama da Momo é simples também, né? Uma questão de familiar e tal. A ligação dela com o sobrenatural tem tudo a ver com a avó dela e com o quanto ela gosta da avó dela e tal. Aí é que tá a grande questão que me chamou a atenção em Dandada nesse começo. Aí, por exemplo, aí no terceiro episódio, o terceiro episódio termina com eles indo enfrentar a vovó Turbo. E novamente o autor se deu o trabalho de explicar quais seriam as condições de vitória. Como é que você vence a vovó Turbo? Essas condições já foram dadas do início. Eu não sei nem se elas vão ser usadas no combate em si, mas elas já foram dadas no início. Então tem previsibilidade. E previsibilidade nesse caso é bom porque ele restringe o autor. O autor não pode simplesmente tirar a solução do jeito que ele quer, da maneira que ele quer, para resolver a luta, né? E aí é que entra a grande questão de Dandadan que me chamou a atenção nesse começo, que é essa articulação entre o bizarro, entre o surreal e a estrutura que tem por baixo, que é uma estrutura básica, uma estrutura comum. Porque essa divisão, ela existe, mas ela também existem cenários onde a linha está um pouco borrada, né? Por exemplo, eu citei a luta contra o alien do sumô. A luta contra o alien do sumô, ela seguiu uma estrutura geral comum, padrão, e ela foi resolvida de uma maneira padrão, com a condição de vitória sendo estabelecida desde o início. Mas o primeiro grande plano, ou o segundo grande plano que os heróis têm na luta, que é essa história do sumô, é uma coisa surreal, né? O roteiro soube extrair do fato de ele ser surreal uma premissa interessante e que faz sentido dentro do roteiro da luta, porque ele colocou uma porra de um alien que é um lutador de sumô, isso por si só já é muito bizarro, e isso fez com que a Momo deduzisse que talvez para esse alien, para derrotar esse alien, as regras do sumô se aplicassem. É uma dedução que faz sentido do ponto de vista de que, bom, se ele é um lutador de sumô, supõe-se que as regras do sumô se apliquem a ele, né? Supõe-se que ele combata como um lutador de sumô combate. Então, é uma maneira de você extrair da premissa bizarra de você trazer um alien lutador de sumô uma solução que faz sentido dentro da luta, dentro do roteiro da luta. Então é uma mistura interessante, é um cruzamento interessante entre o bizarro e o estruturado, que não é tão fácil de fazer, e eu também tenho curiosidade de saber até que ponto ele vai conseguir se manter no equilíbrio em relação a isso, que ele teve nesse início, né? Mesma coisa se dá em relação aos personagens. O drama dos personagens é simples, mas a premissa é bizarra, né? A história de que um é obcecado por alien e a outra acredita em mediunidade, mais ou menos, né? Acredita por causa da avó dela e tal, no sobrenatural, essa coisa toda. Então é uma premissa bizarra de história, mas que está colocada em cima de personagens que têm dramas muito simples e muito comuns de se entender. Então, essa mistura do bizarro com a estrutura comum, com a estrutura padrão, vamos dizer assim, em vários aspectos, é o que caracteriza Dandadan nesse começo para mim, em termos de roteiro, né? E é o que me faz ficar curioso para saber até que ponto ele vai manter isso, bem como até que ponto ele vai conseguir manter o equilíbrio do tom dos diversos gêneros que ele quer trabalhar na sua história. Então eu vou ficar prestando muita atenção nos episódios futuros para ver de que maneira ele vai continuar mantendo esse equilíbrio, porque nesses primeiros aqui, nesse começo de história, ele conseguiu fazer um equilíbrio muito fino e muito sofisticado, que não é fácil de fazer, entre tendências conflitantes, né? A tendência do bizarro contra a tendência do estruturado e os diversos gêneros que ele teve que manter num equilíbrio ali para não perder muito a mão nem para um lado nem para o outro. Se ele conseguir manter isso até o final, Dandadan vai ser um mangá genial, um mangá fantástico. Principalmente se ele conseguir construir coisas mais sofisticadas e manter esse equilíbrio. Se ele conseguir fazer isso, vai ser um negócio absurdo de bom. Mas eu fiquei muito satisfeito com esse começo. A relação dos personagens é bem construída nesse início e é um dos fatores importantíssimos dessa obra, porque afinal de contas a gente tem que comprar a relação entre eles dois, porque é um dos vetores, né? O vetor do romance é um dos vetores. E como eles têm dramas simples e fáceis de gerar identificação, e como nós temos também cenas nas quais o autor se dá o trabalho de estreitar as relações entre
entre eles, a relação entre eles é realmente incrível nesse começo. É bem feito, é legal de acompanhar. E aí você tem a personagem da avó, que é a outra personagem relevante desse começo, que ela é completamente massa velho, né? Ela é completamente estética da ação, mas ao mesmo tempo ela também tem cenas um pouco mais intimistas com a sua neta, cenas de afeto e tal, que fazem com que a gente também tenha outro tipo de engajamento em relação a essa personagem. Então nesse começo aqui, Dandadan acerta em praticamente tudo. Ou vou dizer em tudo. Não percebi nenhum grande defeito, nenhuma grande falha que eu gostaria de apontar aqui, não. Ele acerta em tudo, mas ainda é bem o comecinho da história, né? Muita água vai rolar debaixo dessa ponte e o desafio que o autor se colocou para si mesmo de manter esse equilíbrio é um desafio grande. Então vamos ver de que forma ele vai conseguir fazer isso, né? E vamos ver como é que vai ser o andamento da história, de que maneira os outros arcos vão se desenrolar, porque esses 3 episódios estão dentro do mesmo arco ainda, que é o arco da Vovó Turbo. E dentro desse arco o andamento está sendo razoavelmente comum, vamos dizer assim. A estrutura do arco em si também não é nada muito bizarra, nada muito incomum, mas vamos ver o que os arcos futuros nos trarão, né? Por hoje é só, um videozinho fazendo comentários mais simples, primeiras impressões, sem muita elaboração, até porque também não tem tanto material pra gente trabalhar assim, né? Só 3 episódios, mas Dandadan começa com o pé direito, é uma série muito promissora e que acho que tem potencial pra ser a próxima grande coisa aí sim, tá? Dá teu like, deixa teu comentário sobre as suas primeiras impressões sobre Dandadan ou as suas impressões mais avançadas se você for um leitor do mangá, ajuda aí o canal a continuar crescendo. Semana que vem eu vou trazer outra série que tá aí no momento, no calor do momento, e que alguns de vocês estão me pedindo, que é Dragon Ball Daima, né? Vamos comentar alguma coisa de Dragon Ball Daima, vamos ver o que a franquia de Dragon Ball tem de novo aí pra nós todos, certo? Valeu e até a próxima.